O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi homenageado hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. Valdemar recebeu o colar de honra ao mérito, a maior honraria concedida pela Alesp. A ideia partiu do presidente da casa, André do Prado, do PL. Valdemar tem sido o principal fiador dele para tentar emplacar a vice de Tarcísio de Freitas na disputa à reeleição agora em outubro. Prado, inclusive, afirmou que hoje é um dos dias mais importantes da vida política dele. Quem também estava lá foi o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. A cerimônia reuniu o governador de São Paulo, o prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, deputados, vereadores e mais de 80 prefeitos. Como você vê, parecia um evento de campanha. Um vídeo para homenagear Valdemar não citou a aliança do passado que ele fez com o PT. Valdemar já serviu de apoio, a Lula em 2002. O governador de São Paulo, Tarcísio, do Republicanos, postou hoje uma foto ao lado de Flávio Bolsonaro. Foi a primeira imagem dele ao lado do senador como pré-candidato à presidência da República. Foi o que restou a ele, né, Dani? Agora, veja só, como é que as coisas são, Você tem aí esse apoio meio a fórceps, talvez, essa declaração também um pouco a fórceps a favor de um Flávio Bolsonaro que vem estilingando, crescendo sustentadamente nas pesquisas, Eu sempre falo para o nosso telespectador que, ao analisar a pesquisa, e é sempre bom você olhar a pesquisa de um instituto, comparar com aquele mesmo instituto. Se não, você procure alguém que te dê uma média ponderada de pesquisas, faz um agregador e consegue trazer ali dados mais específicos. Mas no caso da Atlas, é uma subida sustentada aí de Flávio Bolsonaro. Então, assim, o Flávio está se consolidando como o nome de oposição a Lula, e a Tarcísio de Freitas, neste momento, não cabe outra coisa que não, no mínimo, demonstrar apoio ao senador filho de Jair Bolsonaro, Porque estava sendo já cobrado, tanto ele como Michele Bolsonaro, a fazerem esse gesto, e aí Tarcísio foi lá e entregou. Agora sim, é impressionante como a política Valdemar da Costa Neto passou por um extreme makeover, sabe? Aquele seriado americano que pega uma pessoa e transforma ela completamente. Então, Valdemar da Costa Neto, que chegou a despachar, presidia o PL de fato de dentro da cadeia, despachava com o secretário-geral do partido dentro da cadeia durante o cumprimento de sua pena, fez aí um rebranding, deitando nos braços da direita, entregando aí uma parte substantiva do controle do partido, das decisões partidárias para a família Bolsonaro, e hoje recebe homenagem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Valdemar, que começou em Mogi das Cruzes, agora aí sendo recebido com honra e glória na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É sempre interessante ver o caminho que a política tem, em especial para alguns personagens, Flávio Bolsonaro, que pode contar esse ano também com o apoio de um outro nome que está passando por uma espécie de reformulação, que é Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, foi cassado no auge da Lava Jato, processa os integrantes da Lava Jato hoje, como outros, no Supremo Tribunal Federal, e também pode ter o apoio de Ciro Gomes, que aí é outro arco grande de história na política. Ciro, que foi ministro de Fernando Henrique Cardoso, depois ministro de Lula, apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República, sempre no campo progressista, e agora pode se aliar à direita, à grande direita, na disputa no Ceará. Boa, Dani. Também na Alesp, perguntado sobre palanques, Flávio ironizou as anotações, lembra? Que vazaram depois de uma reportagem da Folha. Vamos ver. Na negociação, a indicação da segunda vaga e também do vice vai ficar a cargo do senhor ou da ala bolsonarista? Mas você não viu na minha colinha, não, como é que tava? A tua colinha precisa ter a conversa. Com o vazamento das anotações do senhor? Foi anotações que eu ouvi das pessoas, não é decisão final de nada. Mas falando sério aqui sobre São Paulo, hoje também tratamos disso com o governador Tarcísio. O PL vai ter espaços nessa chapa com indicação do senador, que não tem definição ainda. E a questão do vice, para mim, pelo menos, é uma coisa eu acho que é muito pessoal. Cabe ao governador Tarcísio escolher. Ele tem uma situação que até é uma vantagem em relação aos outros. Ele tem vários excelentes quadros para escolher como vice aqui em São Paulo, mas, mais uma vez, a questão pessoal só pode sair da boca do governador Tarcísio quem ele vai escolher para o vice.
E o Valdemar, nesse evento aí na Lesp, ele elogiou o Haddad, mas disse que o Tarcísio é imbatível. Bem, primeiro que falando sobre a questão do Haddad e o Tarcísio, né? Na minha avaliação, quando isso, desde o começo, quando o Lula começou a tentar trazer o Haddad para disputar São Paulo, a questão não é o Haddad vencer. E acho que esse é o ponto de R$1 milhão. O Lula não está preocupado porque sabe que, cá entre nós, a chance do Haddad vencer São Paulo é mínima. Né? Tá dado. São Paulo é um estado em que você tinha uma maioria tucana que virou uma maioria bolsonarista, principalmente no interior. Há uma chance de ganhar na capital, como aconteceu, inclusive, em 2022, Lula-Haddad, né? Mas o interior vai acachapantemente dar a vitória para o Tarcísio, isso não tem a dúvida. Né? Isso hoje, é claro, tudo pode acontecer até a eleição, mas a chance de o Tarcísio ganhar é muito maior do que o do Haddad. E o Lula sabe disso. Só que a questão é a quantidade de votos. A gente não está num sistema eleitoral como o dos Estados Unidos, em que a votação em cada estado conta apenas para a definição do colégio eleitoral naquele estado e acabou. Não. Você soma os votos totais, depois vê quem tem mais voto leva. E tem muito analista político, tem muito colega cientista político que defende que Lula ganhou em 2022 por causa de São Paulo. São Paulo, no final das contas, a votação do PT em São Paulo foi expressiva. Ficou 10 pontos atrás. Tudo bem, mesmo assim, ainda é expressivo. Esse estoque de votos de São Paulo é maior do que o estoque de muitas regiões inteiras do Brasil. Então é o seguinte, o Lula sabe que se não é perder, não é ganhar, é ter um palanque forte com alguém conhecido para ajudar a puxar voto pro Lula, a não deixar escapar voto que ia pro Lula pro Flávio Bolsonaro. Então, e aí ele acha que o Haddad é o melhor nome nesse sentido, é o nome mais combativo nesse sentido, para garantir que o voto vá pro Lula. Né? Ou seja, de certa forma, o Haddad, óbvio, está indo para o sacrifício de novo, porque ele estava eleito como Senado, tenho poucas dúvidas que ele estaria eleito para o Senado, mas ele está indo novamente com o nome do partido, né, para poder garantir isso. E isso é no seguinte, e novamente, repito, tirando o fla-flu das redes sociais, que não vale coisa nenhuma, não vale uma nota de R$3, de falar o Haddad é melhor, pior, não, isso aí é fla-flu. A questão não, porque ele vai perder de novo. A questão não é a derrota. A questão é a derrota por quanto. Né? Quanto mais aproximar, mais ele carrega a conta do Lula na fatura nacional. E aí isso faz uma diferença muito grande. Novamente, São Paulo é o estado mais populoso da União. Sozinho, São Paulo tem 40 e poucos milhões de pessoas, gente. É 25% do país. Né? Então, isso faz diferença. Agora, pequeno comentário, eu concordo, voto com a relatora com relação ao Valdemar. Velho, o Valdemar é Highlander, sabe? Tipo, ele é o ser eterno, Munra. Porque, cara, não vai, tá sempre voltando. Não só tá sempre voltando, e tá sempre com poder. Ele desceu na época do mensalão, sabe? Caminhou pela cadeia, pelos caminhos do inferno, voltou. Pelo Vale da Sombra da Morte. Total, eu ia exatamente por essa linha, eu me contive, mas ele andou pelo vale. Né? E aí o que acontece... Ele não só recuperou, como hoje ele é presidente do maior partido da Câmara, com o maior fundo eleitoral, com o maior fundo partidário, né? Está sendo homenageado na Lesp, né? Com um beijamão gigantesco, com o Flávio, com um monte de gente beijando a mão do Valdemar, né? E com, inclusive, podendo influenciar qual que vai ser a chapa em São Paulo. Talvez até empurrando para fora o PSD de Gilberto Kassab. E eu queria fazer um comentário sobre a ironia, né, que o Flávio fez em relação às anotações, que ele admitiu que eram deles, a letra dele em primeira pessoa, né? Você não viu ali na minha colinha e tal? Veja, gente, é porque, de fato, o eleitor bolsonarista raiz, e mesmo esse eleitor que o Flávio está atraindo, está ali vivendo uma espécie de efeito Teflon, né? Nada cola, mas se fosse ali... imagina se fosse o oposto, né? Se
alguém pega um papel nas mãos do Lula, onde ele está tratando de palanques estaduais do PT e de seus aliados e diz, fulano de tal, pediu 15 milhões para não ser candidato. Até eu vi muita gente cobrando nas redes sociais, né, o que eles têm chamado agora de imprensa hegemônica ou imprensa, somos nós, no caso, né? Ontem nós falamos sobre o assunto, mas acho que de maneira sucinta. Do lado do nome do atual vice do Tarcísio tinha um cifrão. O cidadão é investigado por lavagem de dinheiro no exterior, né? E tinha um cifrão do lado do cara e o espaço do vice como dúvida. Do lado do nome do candidato escolhido pelo Zema e pelo Nicolas em Minas, tinha me puxa para baixo. Agora, imagina se você tem aí isso, né? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai lá e escreve ao lado de um palanque estadual, pediu 15 milhões para não ser candidato. E aí, qual foi a justificativa do Flávio Bolsonaro? Olha, veja, na verdade, eu estou pegando aqui o que eu tenho ouvido e registrei para poder lembrar de falar. A gente, assim, eles têm o bolsonarismo tem uma capacidade de transformar limão em limonada que é realmente muito impressionante, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro era um profissional nessa arte. É que algumas vezes Bolsonaro se excedeu, né? Mas em transformar algo que deveria contar contra ele, ele usava isso de uma maneira que dava uma linha para o eleitorado ironizar toda e qualquer cobrança. Onde Bolsonaro perde a linha? Quando, por exemplo, vai ironizar quem estava morrendo nos hospitais com falta de ar durante o auge da pandemia de Covid-19, né? Bolsonaro chega em uma live a imitar ali uma pessoa sufocando ali naquele cercadinho, faz a mesma coisa, e daí eu não sou coveiro, né? Então, ultrapassou a linha, inclusive, para esse eleitor de centro-direita várias vezes, e por isso até ele próprio acredita um pouco a aloprada, né? Ele diz que deu uma aloprada ali durante a Covid-19, a derrota dele em 22, mas, assim, é impressionante a capacidade que tem o bolsonarismo de fazer isso, porque os repórteres riem. Talvez se eu estivesse lá, eu teria rido também. Verdade. Agora tem esse negócio que a Dani puxou e falou, que acho que é importante, sendo breve, só, o Diego. Essa questão, quando o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, coloca lá que, olha, pediu 15 milhões para não ser candidato, e coloca no nome lá do candidato ao Mato Grosso do Sul, de um deputado do PL. Marcos Polon. Bem, se ele ouviu isso a pessoa pode estar incorrendo num crime. A pergunta é, o senador Flávio Bolsonaro comunicou isso para alguém? Né? Ele comunicou essa tentativa de utilizar a estrutura partidária para poder fazer comércio? Né? Ele fez essa comunicação... Não, ele disse que era uma fofoca contra o aliado e que ele anotou para avisar o alvo da fofoca, que seria o candidato. Então, seria o alvo, entendeu? Da fofoca ou deveria... ele deveria... Da fofoca da imprensa. Ele deveria levar isso, na verdade, né, como uma pessoa que detesta a corrupção, pelo menos é o que ele diz, né? Eu aposto um chocolate que ele não levou essa questão para qualquer autoridade. Falou, olha, tem isso aqui. E investiga para saber se isso aqui é uma difamação ou se isso aqui é uma coisa séria. Né, um senador que luta e preza pela legalidade, ouvindo isso aí, ele deveria levar adiante, seja para proteger para uma autoridade, seja para proteger a vítima daquilo, seja para apurar caso verdade seja.